Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para finalizar agora nossas videoaulas, né, sobre transportes através da membrana plasmática e a própria membrana plasmática em si. Só relembrando agora que nesses slides, nesses últimos slides da parte 3, vocês que têm esse livro aqui, ó, primeira série, tá? Quem não tiver esse livro pode pegar qualquer livro da primeira série do ensino médio que fala sobre citologia, membranas e sobre o transporte através de membranas. Mas você aí, ó, especial que tem esse livro, página 170, página 170, 170, beleza? Vamos lá dar continuidade para a gente finalizar essa síntese e vocês já começarem a fazer os exercícios propostos. Um abraço para todos e vamos lá. Galera, então vamos lá. Eu tirei a minha câmera para vocês prestarem atenção mais na tela do slide do que em mim, tá? Daqui a pouco eu volto aí para vocês verem esse rostinho lindo. Transportes ativos através da membrana plasmática. Nos outros slides, né, que nós já vimos, nós passamos sobre os transportes passivos, aquele que a célula não gastava energia para ele acontecer. Ela não gastava nada de energia na forma de ATP para acontecer o processo. Agora não. Agora a gente gasta energia. Guardem bem isso. Transporte ativo, a célula gasta energia. Então vamos lá, o transporte ativo é o nome dado ao tráfego de moléculas através da membrana plasmática contra o gradiente de concentração. Olha só como que mudou agora a situação. Nos transportes passivos nós estávamos a favor, com exceção da osmose, né? Agora nós estamos contra o gradiente de concentração, mediado por proteínas específicas, então eu vou ter proteínas específicas envolvidas nesse processo, e agora a mobilização de uma energia celular que a gente vai chamar essa molécula de ATP. Mais à frente a gente vai estudar o que é o ATP, tá? Então, olha, a célula gasta energia para que ocorram esses transportes de substâncias. São 3 tipos de transportes ativos, tá? Um deles é a bomba de sódio e potássio. Primeiro que nós vamos falar sobre ele. Depois nós temos a fagocitose e a pinocitose. O primeiro está relacionado a transporte de íons e o segundo a transporte de massas, né, de grandes volumes. Beleza? Então vamos falar sobre a bomba de sódio e potássio. Guardem muito bem esse nome, tá? Ele é muito comum em questões, em provas e tudo mais. Existem outros tipos de bombas, de outros íons também, né? Mas o que é o mais importante cobrado em questões é a bomba de sódio e potássio. Vamos ler esse texto comigo e guardem bem ele e façam suas anotações. A concentração do sódio é maior no meio extracelular, enquanto a concentração de potássio ela é maior no meio intracelular. Para vocês terem ideia, a concentração de potássio no meio intracelular ela chega a ser 20 vezes maior do que no meio extracelular. E a de sódio, no meio extracelular, ela chega a ser em torno de 10 a 15 vezes maior do que o volume intracelular. A manutenção dessas concentrações é realizada pelas proteínas transportadoras, que nós já falamos sobre ela anteriormente, né? Os íons sódio Na+, no citoplasma, são bombeados para fora da célula. No meio extracelular, capturam os íons potássio e os bombeiam para o meio interno. Se não houvesse esse transporte ativo eficiente, a concentração desses íons iriam se igualar, porque eles entrariam normalmente pela difusão, passariam por meio dos poros da membrana. Só que agora o objetivo da bomba de sódio e potássio é justamente manter esse desequilíbrio, mandando embora da célula o que tinha menos, ele vai contra o gradiente de concentração e puxando o potássio para dentro da célula, tá bom? Quem quiser acompanhar, está na página 172 do seu livro. Então, olha, desse modo, a bomba de sódio e potássio é importante uma vez que estabelece uma diferença de carga elétrica, ela vai provocar um negócio que a gente chama de despolarização da membrana, tá? Entre os dois lados da membrana, que é fundamental para as células musculares, células nervosas, neurônios para passar os impulsos, né, elétricos e nervosos, precisam dessa despolarização da membrana. E promove a facilitação da penetração de aminoácidos e açúcares. Olha só, o que a gente vai fazer agora então? Para produzir energia e também produção de proteínas, né? Além disso, a manutenção da alta concentração de potássio dentro da célula é importante para a síntese de proteínas e a respiração.
e o bombeamento de sódio para o meio extracelular permite a manutenção do equilíbrio osmótico, que nós já falamos em outras oportunidades. Então é importante que a célula mantenha um alto índice, né, um volume muito grande de potássio dentro dela e que expulse o sódio, tá bom? Então vamos lá, quem tem o livro, na página 173, está falando desse processo aí e tem uma imagem muito parecida com essa número 2 aí do slide. Mas vamos primeiro para a imagem número 1. Percebam que o interior da célula, onde eu vou marcar aqui embaixo, olha só, eu estou com muito potássio e o exterior lá em cima, muito sódio, o lado de fora da célula tem muito sódio e o lado interno muito potássio. Como é uma bomba de sódio e potássio, eu tenho várias dessas proteínas na membrana plasmática, está acontecendo em toda a membrana, tá? Ela tem que expulsar esse sódio, olha a setinha roxa, e ela tem que capturar o potássio, que é a setinha verde. Aí a gente vai para a figura número 2, olha só o que está acontecendo. A abertura da proteína, ela é para o lado interno, olha aqui, ó, onde eu estou marcando aqui para vocês, olha, a abertura é para o lado interno da célula. Chega uma molécula de ATP que relaciona-se à energia, encosta nessa proteína e modifica a sua estrutura. Então ela captura 3 bolinhas de sódio e assim que o ATP encosta nela, olha como que ela vira na imagem número 2 aí, como que ela vira a sua forma agora e a abertura para o lado externo da célula. Quando ela faz isso, automaticamente, ela está energizada, ela está com a configuração modificada, ela captura 2 íons de potássio, que é o número 3 que vocês estão vendo aí. Liberou então 3 sódios para o lado externo, para o lado exterior da célula, capturou 2 potássio e vai lançar do lado interno da célula, que é lá dentro que é importante o potássio, não é? Quando ela faz isso, ela volta para a sua estrutura original e libera o restinho de energia que foi gasto nela aí, tá? Então, gente, isso é a bomba de sódio e potássio. Recomendo que vocês assistam 2 animações que tem no YouTube sobre bomba de sódio e potássio, tá? E a gente vai acompanhar isso mais adiante. Então, aqui a gente finalizou a bomba de sódio e potássio. Agora nós vamos ver os outros 2 transportes ativos que ainda existem. Olha só, então agora a gente vai falar de transportes de massas, partículas sólidas ou partículas líquidas. Primeiro, partículas sólidas é um transporte muito famoso chamado fagocitose. Né? Sempre que lembrar de fagocitose, a gente vai lembrar, sabe de quê? Do nosso sistema imunológico. Né? Os fagócitos, os macrófagos, os glóbulos brancos, eles fazem isso. Então, olha, fagocitose é o nome dado ao processo pelo qual a célula, graças à sua formação de pseudópodes ou falsos pés, ela vai esticar a membrana, engloba no seu citoplasma partículas sólidas. A fagocitose é um processo seletivo. Conforme pode ser observado no exemplo da fagocitose, paramércios, amebas, né? Nos mamíferos, a fagocitose é feita por células especializadas na defesa do organismo, como os macrófagos. Então, olha, observe a célula, o que está acontecendo com ela. Olha como que ela está esticando a membrana plasmática. Olha aqui, olha. Ela estica a membrana plasmática, captura a partícula sólida, engloba essa partícula sólida e lá dentro a gente vai formar um vacúolo digestivo, ou seja, o que ela englobou vai ser fagocitado, vai sofrer um processo de digestão intracelular. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, galera, voltei aí só para mostrar para vocês uma coisinha lá no alto da tela, olha lá. Né? Aqui uma célula, pode ser um macrófago, ele vai englobar um patógeno, que é uma partícula sólida, olha só. Então, ele primeiro lá, pseudópodes envolvendo os patógenos, ele esticou a membrana plasmática, por isso que gasta energia, ele está modificando a sua estrutura de membrana. Estica a membrana, engloba lá no número 2 os patógenos, cria uma bolsa no número 3, tá vendo? A membrana cria uma bolsa, que nós vamos chamar isso de vacúolo digestivo. No caso da fagocitose, nós vamos chamar isso de fagossomo, né? E dentro da nossa célula tem organelas responsáveis por essa digestão, que são os lisossomos, olha aí de roxo. E dentro dele tem enzimas digestivas. Essas enzimas vão entrar no vacúolo e matar, né? Vai fazer a digestão completa do que foi englobado, essa partícula sólida, e depois vai excretar isso aqui.
Nosso sistema imunológico, para vocês terem ideia, a formação de pus, ela se dá por esse processo. As células de defesa entram em combate, englobam uma partícula sólida. Dentro das nossas células nós temos os lisossomos que vão promover essa digestão e vão excretar isso aí. Então isso é um pouco, bem resumido, do que acontece no nosso sistema imunológico, tá bom? Essas são partículas sólidas, essa é a fagocitose. Agora a gente vai falar do outro transporte, que é a pinocitose. Então, galera, agora, olha só, um transporte muito parecido com a fagocitose, só que agora a gente vai ter duas diferenças. Primeiro, que as partículas são líquidas, né? E outra situação é que agora vai acontecer aí, que a célula não vai mais emitir os pseudópodes, ela vai criar um canal, uma expansão interna, que nós já vimos, chamado de invaginação. Observe a primeira imagem, ó, tem início da invaginação da membrana e a partícula líquida ela é englobada. Olha aí que interessante essa parte azul, né? Então, pinocitose é o nome dado ao processo pelo qual a célula, graças a delgadas expansões do citoplasma, chamadas de invaginações, ela vai englobar partículas de líquido. Formam-se assim os vacúolos contendo líquido. Na fagocitose chamava-se fagossomos. Na pinocitose vão chamar pinossomos, tá? Muitas células exibem esse fenômeno, como por exemplo os macrófagos também, e a dos capilares sanguíneos. Lá dentro desse fagossomo, né, desse vacúolo digestivo, vai acontecer a mesma coisa que acontecia lá na fagocitose. Vai acontecer a digestão intracelular e essas partículas líquidas elas vão ser quebradas, digeridas, e o que sobrar vai ser excretado pela célula. Isso é a pinocitose. Gasta energia porque tem que criar esse canal na membrana, tá bom? Esse slide, olha, só para finalizar então, né, eu quero muito que vocês acompanhem isso pelo livro e façam as atividades que eu propus lá no Conexa, tá bom? Então tem os dois transportes, olha, a fagocitose e a pinocitose, só mostrando um pouco do como que a membrana se deforma, como que ela se transforma para englobar na fagocitose uma partícula sólida e na pinocitose uma partícula líquida. Lembre muito bem desse processo, tá? Alguns pesquisadores eles dão o nome desse englobar as partículas, como isso é um transporte de massa, a gente consegue englobar mais de uma, eles dão o nome disso de endocitose. A endocitose, então, é o conjunto que pode ser fagocitose e pinocitose juntos, tá bom? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, façam um estudo disso, assim, com muito detalhe, com muito cuidado no livro, e façam as atividades que eu estou propondo lá nos slides também, tá bom? Vamos lá, finalizando então a nossa terceira parte, que a gente finaliza toda essa questão dos processos através de membrana. Então, galera, espero que vocês tenham gostado dessas primeiras aulas aí, né? Nós fizemos uma síntese da membrana plasmática, do que é uma solução, dos transportes passivos, aqueles que não gastam energia, e dos transportes ativos, que a célula gasta energia para que ele ocorra. Espero, assim, que vocês tenham aprendido bastante, né? É uma coisa muito diferente para a gente, essa metodologia, né? Mas espero que vocês estejam bem adaptados a ela, que a gente vai fazer outras videoaulas assim, beleza? E qualquer dúvida, sabe onde me chamar. Um abraço!